Olá, eu sou a presbítera Kate da Igreja Apostólica da Família em Duque de Caxias e essa noite eu estava orando diante de Deus, estava falando com Deus, meditando na palavra dele e ele me levou a um versículo que eu creio que tem tudo a ver com o que a gente tem passado e eu tenho certeza que assim como Deus falou ao meu coração, ele vai falar ao seu coração. Esse versículo ele se encontra em 2 Crônicas 7, 13 ao 14. Eu vou estar lendo. Quando eu fechar os céus para que não chova, ou ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Essa passagem ela fala muito sobre o que nós temos vivido. Nós temos passado por um momento difícil, né, onde tem muitas pessoas assustadas, amedrontadas, e a igreja ela tem se reunido e tem pedido aos irmãos para poder estar orando, para poder estar clamando. E esse versículo ele me mostra algo que eu espero que fale muito ao seu coração e que traga um despertar para o povo de Deus, porque esse versículo ele é exatamente para esse povo. Às vezes a gente fica tão preso em ministrar para as outras pessoas se converterem, a gente fica tão preso ao ID, que é muito necessário, nós temos que fazer isso todos os dias, mas nós não podemos esquecer do olhar para si, do analise o homem a si mesmo. Nós precisamos olhar para nós, porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. Não é apenas orar, mas é a oração do justo. Nós não podemos tirar o justo, porque é exatamente isso, porque esse versículo ele nos prova exatamente isso. Ele fala, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então nós, como povo de Deus, nós precisamos nos humilhar diante de Deus, reconhecer que só Ele pode curar a terra, só Ele é Deus. Nós precisamos nos humilhar, nos quebrantar diante dEle, nós precisamos orar, decretar, clamar diante de Deus, buscar a face dEle e nos converter dos nossos maus caminhos. Às vezes a gente fica achando que se converter dos maus caminhos é só para aqueles que ainda não conhecem o amor do nosso Pai. E na verdade Deus está nos chamando para esse despertar, porque o mau caminho pode ser de repente para mim ou para você o amor ao próximo, que de repente nós estamos praticando da maneira que tem que ser praticada, ou de repente a gente fica tão preso achando que o mau caminho ou o pecado é apenas o adultério, é apenas a fornicação, e na verdade a fofoca, a murmuração, o pecado não é apenas aquilo que é extravagante, mas às vezes são coisas pequenas e que nos impedem de ter a voz profética para declarar a cura, para declarar a manifestação do Espírito Santo. Então que haja um despertar no meio do povo de Deus e nós possamos sim nos humilhar, orar, buscar a face do Senhor e se arrepender dos maus caminhos, para que Ele possa aí sim ouvir a nossa oração, perdoar os nossos pecados e sarar a nossa terra. Eu acredito no Brasil, eu acredito na nossa nação e eu acredito que eu e você possamos ser instrumentos da parte de Deus para essa geração, que possamos nos unir na oração, que é orar, mas em ação, agindo, para que os céus se abram sobre nossa nação, sobre o Brasil, para que possamos passar por tudo isso em paz e protegidos pelo amor do nosso Pai. E eu tenho certeza que aí sim as pessoas vão entender quem é Deus em nossas vidas, vão enxergar os milagres e prodígios e se converterão através do nosso testemunho. Um abraço e que Deus te abençoe.